Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ficou tudo para a última rodada, o Estevão mantém o Palmeiras vivo, mas o Botafogo está muito perto da taça, venceu o Inter em Porto Alegre e o Timão está garantido na Libertadores, entre outras definições que eu vou te trazer a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Que loucura essa quarta-feira, esse Campeonato Brasileiro. Emoção a cada gol, né? A gente acompanhando naquele mosaico ali, multijogos. Eu com várias telas na mão aqui, enlouquecido, acompanhando essa reta final de Campeonato Brasileiro. E pois bem, tivemos o Botafogo fazendo a sua parte, mas o Palmeiras também. E com isso, ficou tudo para a última rodada. É claro que o Botafogo está muito perto de conquistar o título brasileiro, mas ele vai precisar ganhar o seu jogo do São Paulo. A grande questão é do São Paulo. E assim, eu não acredito, de verdade, já falando pra vocês, eu não acredito em jogo entregado, em que os jogadores do São Paulo cheguem lá e tipo assim, não, vamos deixar esses caras ganhar porque a gente não pode dar o título para um rival e tudo mais. Eu realmente, honestamente, não acredito nisso. O que eu acredito? Eu acredito numa desmobilização. Eu acredito numa... Beleza, o São Paulo vai tentar fazer a sua parte, mas assim, dificilmente vai conseguir. O São Paulo não tem nenhum objetivo no campeonato. Se ele tivesse ainda uma vaga na Libertadores para conseguir, aí eu acho que, cara, aí de verdade eu não consigo acreditar nisso. Aí o clube tem que pensar na vida dele, independentemente se isso vai favorecer um rival ou não. Nesse caso, o São Paulo não tem nenhuma aspiração. Ele já está garantido na fase de grupos da Libertadores e ele vai cumprir tabela contra o Botafogo na última rodada no Newton Santos. Então assim, vai ser o jogo da festa, do título do Botafogo, e o Botafogo precisa de uma vitória simples. E aí tem um outro ponto. O São Paulo não está jogando absolutamente nada. Quando eu falo que o São Paulo é um desistente na temporada, isso tem uns, sei lá, umas 3 semanas. Depois das eliminações nas Copas, o São Paulo largou. E depois do título do Botafogo da Libertadores, garantindo uma vaga direta, porque daqui a pouco, se você ficar entre uma pré e uma vaga direta, pô, você tem um objetivo. Claro, a fase de grupos começa lá em abril, maravilha. Você começa o ano de boa, você não tem uma necessidade, né, de daqui a pouco fases eliminatórias e tal, mas não é o caso. O título da Libertadores do Botafogo garantiu o São Paulo na fase de grupos. Então o São Paulo tá suave na nave, não tá preocupado com nada. E tem outros ingredientes que tem a ver com o torcedor. O São Paulo é o único tricampeão na era dos pontos corridos. Tricampeão consecutivo. O São Paulo de Muricy, 2006, 7, 8. Nenhum outro clube conseguiu tal façanha. O Palmeiras de Abel Ferreira está próximo disso. E se o Palmeiras se sagrar campeão brasileiro em 2024, terá sido campeão 22, 23, 24. Tricampeão consecutivo, igualando o feito do São Paulo. O São Paulo é rival do Palmeiras e o São Paulo não quer perder essa marca de ser o único tricampeão consecutivo. Então é claro que o São Paulo não quer que o Palmeiras seja campeão, mas calhou, né, por questões, sei lá, astrofísicas, ocasionais, do São Paulo poder impedir esse título do Botafogo. Não acredito. Por tudo que está em jogo, não acredito. Não acredito que jogadores entrem em campo para entregar. Não acredito também. Mas não acredito que o São Paulo vá fazer grandes esforços para vencer o Botafogo. E o Botafogo, por outro lado, joga muito mais do que o São Paulo. Está jogando mais do que o São Paulo. E vai ter o apetite para vencer o jogo como teve em Porto Alegre. Já passando a rodada, o Botafogo vence o Inter. Não foi fácil. O Inter cresceu muito, especialmente no segundo tempo. Poderia ter empatado o jogo, não conseguiu, porque o Botafogo se defende muito bem, também, além de atacar muito bem. E chega ao seu gol com o Savarino, um golaço, uma bola alçada que veio da direita, deixar o Savarino livre. Ele dá uma raquetada na bola no cantinho do Rocher, no começo do jogo, abrindo o marcador, e o Botafogo segura esse resultado até os minutos finais, com isso os 3 pontos. E aí eu fico pensando, cara, muita gente pode pensar, caramba, o Botafogo é zicado mesmo, né? Porque ele estava comemorando o título até os 45 do segundo tempo, com o jogo lá no Mineirão, em Minas Gerais, em que
Cruzeiro e Palmeiras estavam empatando em 1-1. Até que o Estevão faz o golaço que mantém o Palmeiras vivo. Você pode pensar, caramba, o Botafogo é zicado, tava para comemorar o título, de repente o Estevão colocou água no chope. Mas eu vou por outro lado. Se o Botafogo não ganha esse jogo do Inter, olhem o tamanho da vitória do Botafogo sobre o Inter em Porto Alegre. Um Inter de 16 jogos de invencibilidade, perdeu para o Flamengo agora recentemente no Rio, mas era o Flamengo. Tomou 3-0 no primeiro tempo e reagiu para 3-2 e teve outras duas chances claras para virar o jogo. E acabou não acontecendo, mas assim, reagiu bem. Mas perdeu o jogo, beleza, interrompeu a sequência de 16 jogos e vai jogar contra esse Botafogo. E, cara, um jogo difícil no Beira-Rio, em que o Inter deu um trabalho, bola na trave, goleiro fazendo defesa, volume de jogo, muitas chances criadas. O Inter poderia ter empatado o jogo, mas o Botafogo não deixou. Se o Botafogo não ganha esse jogo, a situação ficaria bem mais difícil, né? Como ele vence, ele vai a 76 pontos. 76. Olha o nível que está o campeonato. O cara chegou em 76 pontos e ainda não é campeão. O Palmeiras chegou a 73. Então, eles estão separados por 3 pontos. Nesses 3 pontos, o que acontece? Se o Botafogo perder para o São Paulo e o Palmeiras ganhar o seu jogo, que é do Fluminense, que eu imagino que vai ganhar, ganhou do Cruzeiro, que não está ganhando de ninguém, e vai ganhar do Fluminense, que também, enfim, encara o Cuiabá nessa quinta aí, num jogo decisivo para manutenção, e daqui a pouco pode ser um jogo por permanência também. O Palmeiras deve ganhar do Fluminense, o jogo é em casa, no Allianz Parque, e aí ele vai a 76. 76 a 76. Eles têm o mesmo número de vitórias. Ou seja, se o Botafogo perder, ele fica com 22 vitórias. Se o Palmeiras ganhar, ele fica com 23 vitórias e o Palmeiras é campeão. Mas para isso, o Palmeiras precisa ganhar e o Botafogo precisa perder. Isso significa que um empate entre Botafogo e São Paulo dá o título para o Fogão. E por tudo que eu citei, muito difícil que isso não aconteça, né? Agora, que loucura esse jogo no Mineirão, porque o Cruzeiro sai na frente com o Matheus Pereira. O Cássio faz alguns milagres no primeiro tempo. Tem uma bola queima-roupa do Estevão numa saída de bola errada. Tem outras situações que ele acabou defendendo. Mas aí no segundo tempo, o Maurício empata e o Estevão sofre a falta e cobra na gaveta. O Cássio não pulou, né? A mão tava nela, não sei o quê. Nananã. Falei, pô, Cássio. Mas ele salvou também o Cruzeiro em vários momentos. Jogo sem torcida, por uma medida meio assim questionável, né, por tudo que aconteceu, né, da violência das duas torcidas, né, de Cruzeiro e Palmeiras, mas enfim, Cruzeiro sai na frente com a vitória do Botafogo. O título estava garantido ao Fogão, o empate ainda assim dava o título e aos 44 do segundo o Estevão sofre a falta e cobra na gaveta, mantendo o sonho do Palmeiras vivo. É só um sonho, porque assim, eu acho muito difícil que o Fogão deixe passar essa oportunidade na última rodada de pelo menos empatar contra o São Paulo. Em casa a tendência é vencer. Mesmo que o Palmeiras vença o seu jogo do Fluminense, acho muito difícil, né, que o Botafogo tropece nesse nível para o Palmeiras ser o campeão brasileiro. Então está encaminhado, mas ficou ainda para a última rodada. Botafogo, Palmeiras, o Flamengo que jogou contra o Criciúma, e para quem imaginava uma dificuldade diante do Criciúma para ferrar com o Fluminense, Felipe Luiz, meus amigos, ele não quer saber, aplicou 3-0, fora os ameaços, no Criciúma, fora de casa, e com isso se mantém na terceira colocação. O Flamengo beneficiou, de certa forma, o Botafogo, um rival, quando ele ganha do Inter, porque o Inter ali tinha chance de título também, e beneficia agora, no caso, o Fluminense, porque ele ganha do Criciúma e dá uma sobrevida para o Fluminense que joga com o Cuiabá nessa quinta-feira. O Inter ficou em quarto, né? Porque, enfim, perdeu para o Botafogo. E o Fortaleza perdeu para o Lanterna Atlético Goianiense por 3-1. Fortaleza perdeu o pênalti, saiu na frente, tomou uma virada 3-1. O Fortaleza também, assim, não tinha mais chances de título, né? O máximo que chegaria era 68, se ganhasse hoje o Atlético Goianiense, depois 71, que seria o máximo. Então ele ficaria em terceiro lugar, talvez, mas agora é quinto, porque perdeu fora de casa, né, para o Lanterna da competição. E esses foram os jogos da noite. Tivemos também São Paulo e Juventude. O São Paulo
Perdeu em casa para o Juventude, inacreditável, né? Tomou 2-0, aí depois descontou. É um São Paulo ainda em casa, né? O Luciano deu entrevista dizendo que não vai ficar no ano que vem. É um São Paulo que, assim, vem de um 2023 campeão de Copa do Brasil. Quando ele chega em 2024 para defender esse título, ele não consegue tipo, se manter no topo. E a cobrança vai ser muito grande para 2024 o São Paulo se manter, né? No nível mais alto para poder conquistar os grandes títulos. Agora, o Juventude, com a vitória, garantiu sua permanência na Série A. O Juventude está garantido na Série A em 2025 e isso é uma grande notícia para os gaúchos, né? Depois de um ano muito complicado, turbulento, com enchente, com uma logística difícil. O Juventude até não saiu do seu estádio, a Serra Gaúcha não foi tão afetada assim, mas a gente se afetou como um todo, né? O Juventude teve vários jogos atrasados, trocou de treinador, perdeu o Roger Machado para o Internacional, depois trouxe o Jair Ventura, acho que o Jair fez uma boa campanha, e aí na reta final eles resolveram desligar o Jair e contratar o Fábio Matias. Mesmo assim, o Juventude pode até beliscar, inclusive, uma vaga em Sul-Americana, por que não? Mas com a vitória se garantiu na Série A do ano que vem. E para fechar, tivemos um Vitória 1, Grêmio 1. Um Grêmio já livre do rebaixamento, que tinha chances, assim como o Vitória, né? Chances matemáticas e remotas para uma vaga na Libertadores, mas dependia de muita coisa acontecer, inclusive de vencer os 2 jogos. Já não venceu o primeiro, então o Grêmio nem o Vitória têm chances matemáticas mais de garantir essa vaga na pré-Libertadores. Então restou a Sul-Americana. Claro que depende de resultados paralelos, né? Até o 14º vai para a Sula, o Grêmio hoje é o 12º, 45 pontos. O Grêmio na penúltima rodada conseguiu os famigerados 45 pontos. Que vergonha que foi a campanha do Grêmio. Não tiro o fato da enchente do contexto, acho que realmente atrapalhou pela logística e tal. Mas ainda assim, uma folha de pagamento altíssima que o Grêmio tem, com uma janela muito bem feita no segundo semestre. Precisava mais, precisava ser muito mais impositivo. O Grêmio sai na frente numa boa jogada do Pavon pelo lado direito, o João Pedro finaliza, o goleiro aceita e aí depois no finalzinho o Alejandro, no segundo tempo, né? O Alejandro acaba de cabeça deslocando deslocando o Kaique. O Marquezinho machuca no final do primeiro tempo, entra o Kaique no segundo tempo. O PP foi titular ao lado do Vila Sante, né? Ali na armação, depois ele coloca o Edenilson no segundo tempo, o Aravena acaba tendo que sair no primeiro tempo com dores para entrar o Cristaldo, e aí é daí que sai o gol do Grêmio, né? O Pavon, que foi escolhido como titular, faz a jogada e o João Pedro finaliza. É um Grêmio que se portou bem até. E o Renato disse que o torcedor tem que comparecer domingo contra o Corinthians pela dificuldade do adversário e pela despedida de Pedro Jeromel, a última vez que veremos Pedro Jeromel vestindo as cores do Grêmio dentro de um estádio. Então é digno, é justo, é justificado apenas por isso. Mas sobre permanência de Renato Portaluppi, ele foi questionado e ele disse que isso é muito fácil, que depois do jogo de domingo ele e o presidente sentam em 3 minutos e resolvem isso. Isso não me parece uma declaração de alguém que vai sair. Então, sei lá, eu sei que o Grêmio está monitorando o mercado, eu sei que o Renato está cansado, espinafrou contra todo mundo, eu sei que o trabalho do Renato, inclusive, não foi bom esse ano, mas eu não tenho indícios para dizer para vocês que o Renato vai embora. Então, até porque quem decide é ele. Por mais que os dirigentes digam o contrário, quem decide é o Renato. Então, se ele se sentar com o presidente depois do jogo, em 3 minutinhos, e ele disser: presidente, esse ano a enchente atrapalhou, né? Vamos mais um ano aí, a gente encerra o seu mandato, mais um ano, tá tudo certo, sem multa para lá, sem multa para cá, renova por mais um ano, pelo mesmo salário, 1,5 milhão, né? Corrige a inflação aí, né? Para não ficar mal na foto e tal. Pronto, acabou. O Renato é o técnico do Grêmio em 2025. Eu não tenho essa informação, é só uma leitura daqui, porque o Renato às vezes dá indícios na entrevista de que ele ama tanto o clube que ele quer permanecer. Se ele quiser permanecer, não é o Alberto Guerra que vai se opor, nem o Antônio Brum, nem o Luiz Wagner Viviane, ninguém. O Renato é uma estátua. Se ele disser, eu quero ficar mais um ano, ele fica. Se ele disser, eu estou cansado, eu vou tirar férias no Rio, depois a gente vê, o Grêmio vai esperar. Se ele disser, eu estou fora, o Grêmio vai aceitar. É assim que funciona. O Renato, infelizmente, eu preciso dizer para vocês, manda no Grêmio. Manda prender, manda soltar, manda quando chega, quando sai, quando vai embora, quando renova. É isso que acontece. Então, ele deu indícios e a gente só vai saber, acho até que nem no domingo, tá? Acho que no domingo ele vai ensabonetar de novo, depois do jogo, e aí durante a semana, nos próximos dias, a gente vai saber se o Renato fica ou não.
O fato é, o Grêmio deve pegar uma Sul-Americana e tá lindo, né? Questão de calendário. E o Vitória é 11º ainda, né? Também numa Sul-Americana, numa campanha espetacular no retorno. Por isso que até nem dá para considerar um empate mau resultado. A questão é que o Grêmio tinha chances de pré-Libertadores e acabou não acontecendo justamente por conta desse empate. Para fechar esse vídeo, cara, tem uma informação do Corinthians, né? O Corinthians garantiu matematicamente a sua vaga na Libertadores da América por conta da vitória do Palmeiras e derrota do Cruzeiro. Especialmente derrota do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro estacionou nos 49, se ele empatasse ia 50, se vencesse 52, estacionando nos 49, o Corinthians tem 53 e aí eles têm 4 pontos de diferença, que não podem ser tirados na última rodada. Portanto, matematicamente, se forem sétimo, se forem oitavo, não tem problema. O Corinthians está garantido na Libertadores de 2025. Pré-Libertadores, adversários a serem definidos, não tem problema. Estádio lotado, mobilização do torcedor, decisões para começar a temporada, autoestima da torcida, de pensar que o time pode ir para uma Libertadores e o exemplo maior do Botafogo, que está chegando na final, aliás, da Libertadores, já foi campeão e começou na pré-Libertadores. Então, é um indício de que, cara, nem tudo está perdido, a competição é muito longa, muita coisa pode acontecer durante o torneio e o Corinthians está na briga porque agora está classificado matematicamente, oficialmente, para a Libertadores do ano que vem. E com isso, a Copa do Brasil. Para quem disse que era só Série B, Campeonato Paulista e acabou o ano do Corinthians, se deu muito mal. Esse Corinthians ressurgiu, renasceu das cinzas e hoje está aí, voando igual uma fênix. 8 vitórias seguidas a ponto da gente disputar as grandes competições do calendário brasileiro e com reforços pontuais que vão chegar, evidentemente. Então, que loucura! Muita coisa aconteceu nessa quarta. Você que caiu de Marte, assiste o vídeo para ficar bem informado. Beleza? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!